Deus abençoe os irmãos do louvor. Recebemos um presente nessa manhã, né? O irmão é militar lá do Rio de Janeiro, está fazendo uma missão em Juiz de Fora. Teve uma missão nessa manhã de cultuar conosco, adorando a Deus através desse teclado. Deus te abençoe, viu, meu querido? Graças a Deus. Vamos, irmãos, nessa manhã meditar na palavra de Deus. Nessa manhã eu convidei o pastor Roberto para trazer a mensagem para vocês. Amém, irmãos? De vez em quando o pastor Roberto vai estar pregando de manhã, né? A gente prega sempre à noite no domingo, mas de vez em quando eles me dão uma oportunidade aí e a gente vem para colaborar, né, com a obra de Deus. Então os irmãos tenham paciência aí e fiquem aí, porque Deus vai falar conosco nessa manhã. Vamos abrir a nossa Bíblia aos Hebreus, capítulo de número 13. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos ler apenas 2 versículos desse capítulo e depois nós vamos discorrer de outros versículos na palavra de Deus, baseado nesse mesmo assunto. Capítulo 13, verso 20 e o verso 21. Glória a Deus. Acharam? Glória a Deus. Vamos lá. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Para todos sempre. Amém. Vamos falar com Deus? Coloca a sua Bíblia aí na sua cadeira e nós vamos falar com Deus. E a sua oração agora é uma só. Peça ao Espírito Santo para falar contigo. Eu sou apenas um pregador, sou aquele que vou transmitir aquilo que foi dado a mim através do Espírito Santo. Mas você é o ouvinte, e o ouvinte também participa na pregação. E a nossa participação era espiritual. O que você vai pedir ao Espírito Santo para falar ao teu entendimento. Talvez essa palavra aqui não vai trazer nenhum momento emocional para nós. Essa palavra vai trazer para mim e para você transformação na nossa mente e no nosso caráter. Mas você pode fazer isso agora pedindo a Deus. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer que eu ouça. Por isso que João diz, aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Você é a igreja? Então vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa rica oportunidade nesta manhã, de estarmos na tua casa e estarmos diante de ti. E queremos nesse momento, onde nós vamos ouvir a tua palavra, queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, e que através da tua palavra e do Espírito Santo, nós possamos compreender a tua vontade. Fala conosco e nos abençoe nessa manhã. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? Pode ocupar o teu lugar. Glória a Deus. O tema dessa mensagem nessa manhã, irmãos, eu poderia dar vários temas para essa mensagem, mas o tema dessa mensagem é buscando o aperfeiçoamento. Qual o tema da mensagem? Buscando o aperfeiçoamento. Talvez alguém poderia até dizer, olha, eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho feito a minha parte como crente, vindo à igreja, em todos os cultos, mas tudo isso ainda é pouco, diante daquilo que Deus espera do seu povo. Se eu te perguntasse nesse momento, qual é a tua vontade, você não teria nenhuma dificuldade de falar qual é a tua vontade. Aliás, seria uma lista muito grande que nós iríamos colocar diante de Deus, do que seria a nossa vontade. Muitos aqui teriam a vontade, quem sabe, de comprar uma casa, comprar um carro. As nossas vontades, irmãos, às vezes até ultrapassam um pouco da nossa realidade. Tem gente que tem vontade de fazer tanta coisa nessa vida, que os anos que ele vai viver aqui não dá tempo para ele fazer tanta coisa que ele deseja. Essa é a nossa vontade. Mas eu quero te falar nesta manhã, não da nossa vontade, que é fácil.
Qual é a dificuldade que nós temos de fazer a nossa vontade? Nenhuma. Agora, quando nós vamos para a vontade de Deus, aí se torna mais difícil a gente fazer a vontade de Deus. Aliás, lá no capítulo 6 de Mateus, no verso de número 7, ele vai falar, versículo 10, 6, 10, ele vai falar: venha o teu reino e seja feita assim na terra. Então a vontade de Deus, ela é absoluta, absoluta. É a vontade de Deus que nós precisamos fazer. E fazer a vontade de Deus, para muitas pessoas, se torna um obstáculo muito grande. Muito grande, porque quando nós vemos qual é a vontade de Deus e qual é a nossa vontade, nesse momento tem um grande confronto. A gente percebe realmente que é muito difícil fazer a vontade de Deus, mas não é impossível. Porque se eu e você nessa manhã quisermos saber qual é a vontade de Deus, nós temos que ler a Bíblia. A vontade de Deus está estabelecida aqui. Deus não se esconde de nós, não se oculta de nós. Pelo contrário, Deus se deixa revelar a cada um de nós através de dois veículos. Deus não consegue falar com ninguém nessa terra, senão através da sua palavra que Ele deixou, palavra é dele, e através do Espírito Santo. Então, quando a palavra é transmitida a nós, nós não podemos ficar distraídos. Não podemos ficar pensando ou cocheando em dois pensamentos. Ainda que todos aqui nessa manhã tenham as suas obrigações, suas responsabilidades, suas preocupações, mas quando Deus está falando conosco, através dessa palavra, Ele está transmitindo a nós a sua vontade. E é necessário que todos aqueles que caminham com Ele saibam qual é a vontade dEle. Você tem um amigo hoje. Para você andar com esse amigo, para você conviver com esse amigo, talvez em determinados momentos você precisa entender qual é a vontade do teu amigo. Porque se você tiver uma pessoa do lado, que essa pessoa só faz coisa que te desagrada, você não quer ser amigo dela. Assim também Deus não é inimigo do homem. Deus é o nosso amigo, amém, irmãos? Deus é o nosso ajudador. Deus é aquele que estende a mão para nós e parece, não tenho certeza disso, ele desce até a nossa estatura para dizer assim: olha, talvez ninguém te entenda, mas eu te entendo. Talvez alguém aqui possa dizer assim: olha, eu tenho dificuldade de expressão, tenho dificuldade das pessoas que estão à minha volta, meus amigos, meus parentes, minha família, de me entender, mas há um que te entende, há um que favorece você em todos os sentidos. Na Bíblia Sagrada não tem momento nenhum, irmãos, desde a queda de Adão até a ascensão de Jesus aos céus e até o fechamento do Apocalipse, não tem momento nenhum que Deus despreza o homem, rejeita o homem. Pelo contrário, Deus ele vai usar pregadores, vai usar de todos os meios para aproximar o homem dele. Só tem um detalhe: para caminhar com Ele, para estar junto dEle, não dá para a gente caminhar com Ele fazendo a nossa vontade. A vontade de Deus, ela precisa ser entendida por aqueles que querem andar com Ele. Quantos entendem isso? Não adianta você querer servir a Deus do seu jeito. Do nosso jeito é muito fácil. Vira simplesmente um ato religioso. De você todos os cultos, terça, sexta e domingo, você se assentar aqui e você servir a Deus num ato religioso. Deus quer mais do que religião, Deus quer mais do que um cerimonial, Deus quer mais do que um tradicionalismo religioso, onde as pessoas já acostumaram a se assentar na igreja e ouvir a palavra, mas a palavra não faz sentido na vida delas, a coisa não muda, a coisa não anda. Parece que as pessoas se tornam inertes e os ouvidos parece que ficam surdos diante da grande necessidade que nós temos de nos aproximar de Deus. Então, nessa manhã eu quero falar sobre o aperfeiçoamento. E falar sobre aperfeiçoamento, fala com a gente. Porque o nosso Deus é perfeito, amém, irmãos? Com Ele não há nenhum problema. Deus ele não tem nenhum problema com Ele, pelo contrário, é Ele que nos ajuda a resolver o problema. Ele é imutável, inabalável. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele está sentado, como diz o profeta Isaías, ele está sentado no seu alto e sublime trono, acima de nós, acima de todas as potestades, acima de todo principado. Não há nada nem ninguém nessa terra que chegue a igualar o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E é esse Deus que nós estamos nessa manhã falando dele, que ele vai falar através aqui da Epístola aos Hebreus, a respeito do aperfeiçoamento. Deixa eu te falar uma coisa muito séria aqui agora. Atenção máxima no que eu vou te falar aqui agora. Olha todo mundo para mim, todo mundo ligado aqui. Atenção máxima no que eu vou te falar aqui agora. Nós passamos a nossa vida cristã, desde o dia que aceitamos Jesus, e quem sabe 5, 10, 15, 20 anos da nossa vida, a gente está passando os anos na igreja e a gente não consegue resolver o problema do pecado. O pecado na vida do crente já era para ser algo já resolvido. Por que que por inúmeras vezes os pregadores, ao subir no altar, eles são levados a falar do pecado para a igreja? Porque o Espírito Santo, ele precisa fazer com que o crente entenda que ele não pode viver na linha do pecado. O pecado, como diz o apóstolo Paulo, não domine mais sobre vós. Nós já fomos resgatados, comprados, fomos purificados através do sangue de Jesus em relação àquela vida imunda, suja, uma vida porca, é ou não é, irmãos? Uma vida porca que a gente vivia no passado. Então, quando nós viemos para o Evangelho, o primeiro passo, com uma pessoa quando chega no Evangelho, o primeiro passo é o passo do arrependimento, metanoia, mudança de mentalidade. Por isso que os pregadores do nosso Brasil e do mundo todo não podem ficar pregando um evangelho que simplesmente mostra um lado dele. O evangelho tem que ser pregado como ele é, completo. Não é um evangelho que apresenta para a pessoa, como você vê na mídia, um evangelho que te apresenta só cura, só te apresenta prosperidade, que você pode comprar um carro novo, que você pode ficar rico nessa terra, que você pode esfregar na cara do ímpio e de todos que estão à sua volta, que o teu Deus, ele é poderoso para te prosperar. Ainda que Deus é poderoso para nos prosperar, para trazer cura, para fazer grandes milagres na nossa vida, mas o evangelho tem que ser pregado, meu querido, no todo, mostrando para nós o outro lado dele. E esse lado que eu vou te mostrar aqui é o lado que o crente precisa absorver, que é o lado do aperfeiçoamento. Então começa lá, quando você estava no mundo. Você veio na igreja, ouviu uma mensagem, ou quem sabe você ouviu uma mensagem através de um amigo, de um parente, que trouxe você à igreja, ouviu o evangelho, teve uma admiração pelo evangelho, por Jesus Cristo, e a obra começou na tua vida. Você começou a entender o que era pecado, porque até então tudo que você fazia parecia aos teus olhos que você estava fazendo do jeito certo, mas quando foi revelado a você o evangelho, o Espírito Santo começou a falar contigo que adultério é adultério, fornicação, é pecado. O adultério que Jesus falou aqui, a fornicação que ele falou aqui, a desonestidade que ele falou aqui e tantos outros pecados, nós vamos comentar daqui a pouquinho para vocês em Gálatas, no capítulo de número 5, que são as obras da carne. Tudo isso não perdeu o seu efeito, continua sendo pecado. O problema do cristão é que ele começa a caminhar com o Senhor Jesus, e ele começa a se acostumar com Jesus, e começa a caminhar com ele, praticando as mesmas coisas que ele praticava antes. E acaba acontecendo uma coisa muito grave no meio da igreja, é que o pecado tanto nos impede de se aproximar de Deus, porque o profeta diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus, porque o nosso Deus é santo, e ele faz exigência em relação ao seu povo, que aquele que aceitou a Cristo Jesus precisa ser santo como ele é santo. Quantos estão entendendo isso? Então significa que eu e você não podemos estacionar na nossa caminhada com Deus. Mas o que faz um crente parar de caminhar, de progredir, de frutificar? O pecado.
O pecado freia o crente. E aí você vem para a igreja, num culto como esse de adoração, um culto que nós vamos apresentar para Deus, você fica no seu banco aí, se preocupando o tempo todo, não é em adorar a Deus, não é em servir a Deus. O teu pensamento, no momento dessa palavra, como eu estou pregando aqui agora, você fica logo pensando nos teus pecados. Então o crente gasta muito tempo pensando no pecado e como resolver o pecado. Esse estágio já era para ter passado a nossa vida. Esse primeiro estágio da solução do pecado na nossa vida ficou lá quando você aceitou Jesus, se arrependeu dos teus pecados, Ele perdoou os teus pecados. O profeta Miqueias, no capítulo 7, ele fala que ele pega o nosso pecado, tudo que nós fizemos de errado no nosso passado, ele lança no mar do esquecimento. Ele usa ali uma figura de linguagem para mostrar para nós como é que ele faz quando nós chegamos para ele. Ele não fica o tempo todo jogando na tua cara que você viveu no passado uma vida muito imunda, você viveu no passado muito fora da presença dele e que hoje o tanto de pecado que você tem, você não consegue se aproximar dele. Muito pelo contrário, quando Paulo fala a respeito disso do pecado, ele diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais pecado você tiver, melhor é para o sangue de Jesus te purificar e mostrar para você que Ele é gracioso. Não só gracioso, mas Ele usa de misericórdia para conosco. Então quando eu falo sobre o aperfeiçoamento do crente, e aqui em Hebreus está falando sobre isso, e outros versículos nós vamos ler aqui, ele vai falar também do mesmo assunto, do aperfeiçoamento. Nós nessa manhã precisamos, depois de ouvir essa palavra, nós precisamos resolver o problema do pecado na nossa vida. O pecado não pode ser mais um impedimento para nós continuarmos caminhando com Deus. Isso já era para ter sido um assunto resolvido. Não era para os pastores que passam por aqui ficar pregando o tempo todo a respeito de pecado. Que você, como tem um camarada aí na televisão, fala, está careca de saber, e é verdade. Tem certos assuntos, irmãos, que nós pregamos aqui, que se tornam assuntos repetitivos. Às vezes alguns irmãos que já estão num outro caminho, num outro patamar, num outro estágio de aperfeiçoamento, de frutificação. Quando você vê lá Jesus falar sobre a árvore, falar sobre os ramos, falar que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, é esse assunto. Quando nós estamos ligados nele, focados nele, e nós decidimos a não olhar mais as circunstâncias e não viver mais na prática do pecado, quando nós decidimos assim, aí a gente começa o processo do amadurecimento. Eu não posso falar sobre aperfeiçoamento sem antes falar de amadurecimento. Crente maduro. O crente maduro é aquele crente que já entendeu que ele precisa ouvir a palavra e colocá-la em prática. Ele já entendeu que não precisa ele ficar no banco ouvindo a palavra e criticando o pastor, tantas vezes dizendo, não precisa pregar uma palavra tão firme como essa. Você que tem filho, por exemplo, hoje nós estamos vivendo dias, hoje tão difíceis de criar filho, que quando a sua adolescente sai de casa, de 13, 14 anos, vou colocar uma idade mais ou menos assim, você chega para ela e você fala com ela, né? Minha filha, toma cuidado com as drogas, tá? Pode ter alguém lá querendo oferecer droga para você, tá? Toma cuidado. Você falar assim, tão mansinho com ela, o que ela vai entender? Isso não é assunto tão importante assim não, porque minha mãe falou assim, com uma vozinha tão tranquilinha, ô filhinha, cuidado com as drogas, tá? Cuidado, porque esse mundo de hoje está complicado. Agora, quando você chama a tua filha, senta ela, o teu filho senta ali e fala assim, olha, eu quero te dar um alerta aqui agora. Eu quero te falar o perigo que você está correndo dentro da sua escola, porque no banheiro da sua escola já está sendo lá, fazendo-se uso de drogas.
Tanto crack, maconha, seja o que for, está lá dentro. Quando você chama a atenção dela, chama ela para perto de você, orienta ela, vai na porta da escola, levar ela e buscar ela, significa que você está tendo todo o cuidado com ela. Você mostrou para ela o interesse que tem. Então, quando você ouve uma palavra aqui do altar, que vai de confronto àquilo que você está vivendo, não é implicação do pastor, não é porque a gente quer ser radicais, pelo contrário, nós estamos aqui dando para você uma ação preventiva. O que é uma ação preventiva? É mostrar para você a forma como você está servindo a Deus, se você está ou não fazendo a vontade de Deus. Porque fazer a vontade do homem é muito fácil, mas fazer a vontade de Deus implica nisso aqui, implica no aperfeiçoamento, implica que eu e você, nós não podemos ficar estagnados dentro da igreja. Ah, pastor, mas o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa na obra de Deus, eu quero ser um diácono, eu quero ser uma diaconisa, eu quero cantar. Não, irmãos. Não é para você fazer alguma coisa em relação à obra, não, ainda que isso seja necessário. Quando eu digo que você precisa melhorar as tuas obras, significa que você tem que estar de olho nas obras da carne. Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo número 5. Nós vamos ver aqui o que o Espírito Santo está falando conosco mediante as obras da carne. Essas coisas que eu vou ler aqui agora, no capítulo 5 de Gálatas, são as coisas que nos impedem para o aperfeiçoamento. Não tem como nos aperfeiçoar se nós ficarmos retidos nessas coisas aqui. Quem sabe aquilo que eu vou ler aqui pode ser algo que você esteja vivendo na sua vida, ou quem sabe está travando o seu crescimento espiritual. Capítulo 5, dá para abrir um telão para mim aqui? Tem alguém lá? No capítulo 5 aqui, de Gálatas, nós vamos ler do versículo 16 ao 21, é Bíblia, tá, irmãos? Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Quantos estão entendendo até agora? Eu quero ser o mais claro possível para vocês entenderem, porque o evangelho, irmãos, não tem nenhuma complicação com ele. Às vezes a complicação está no pastor transmitindo, ou alguém que está ouvindo não está entendendo. Quantos estão entendendo essa palavra? Então vão lá. Capítulo 5, do verso 16, do 16 ao 21. Esses versículos todos aqui, o apóstolo Paulo está fazendo uma abordagem daquilo que impede o crescimento do crente, o amadurecimento, o aperfeiçoamento. Tem muito crente retido nisso aqui, as obras da carne, incompatíveis com a obra do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Verso 19. Ora, aí vem agora uma listagem que você agora, todos nós vamos ler essa listagem e ver o que está impedindo o nosso amadurecimento. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são, olha a lista: prostituição, eu vou devagar, prostituição, ou seja, tudo aquilo que a nossa carne inclina, tudo, toda sorte de vontade carnal está aqui na prostituição. E em outros versículos fala sobre a concupiscência da carne, a inclinação da carne para o pecado, a impureza. Veja na tua vida aí, eu vou devagar porque esse negócio aqui, essa lista é grande, e eu quero que você entenda isso aqui por menores. A impureza, qual a impureza que Paulo está dizendo aqui? Nos nossos dias de hoje, irmãos, a impureza é virtual. Está vindo pelos meios de comunicação virtual. Quantos crentes que não estão se atentando para isso, ao sentar na frente de uma tela de computador, ou de tablet, ou quem sabe até mesmo do seu celular, e você está não só assistindo coisas que mandam para você, como você poderá estar enviando coisas para outras pessoas.
Hoje o meio virtual que é o WhatsApp, o Face já ficou até um pouquinho ultrapassado, né? Está vindo alguma coisa até mais do que o WhatsApp aí. Todos esses meios de comunicação, eu te pergunto, esses meios aí, está sendo para purificação ou está sendo um veículo de impureza para a tua vida, para a tua mente? O que você está assistindo, meu irmão? O que você está vendo diante dos teus olhos? Como está sendo o teu procedimento em relação à tua vida com Deus todos os dias? Porque desde os primeiros momentos que você levanta pela manhã até o anoitecer, irmãos, a gente vê muita coisa. Você não só vê muita coisa, mas você ouve muita coisa e você fala muita coisa, seja falando, vendo ou ouvindo. Esses veículos que nós temos de comunicação, eles não podem servir de impureza, de contaminação para a nossa vida. Isso é coisa muito séria. É por isso que eu digo mais uma vez para vocês, o pecado não pode ser mais um impedimento para que o crente venha amadurecer, aperfeiçoar. A lascívia, pecado da carne, versículo 20, a idolatria, a feitiçaria, irmãos, falando aqui sobre, eu creio que idolatria já é algo resolvido, mas falando sobre feitiçaria, você acredita que tem muito crente feiticeiro? Hein? Você acredita ou não? Hein? Então eu quero te mostrar aqui um versículo da palavra de Deus, que vai mostrar para nós que o pecado da rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Tem muito crente fazendo rebelião dentro da igreja. Tem muito crente se levantando contra o pastor, contra o líder. Tem muito crente se levantando contra a obra de Deus. Tem muito crente que está praticando como essa série aqui de obras da carne, que vai falar sobre porfias, dissensões, contendas, rebelião. Rebelião é o mesmo, vai lá no dicionário para você ver. É o mesmo pecado de feitiçaria, como a Bíblia está falando aqui em 1 Samuel. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel, e nós vamos ver aqui, quando ele vai falar exatamente sobre isso, esse pecado que tem infelizmente contaminado muita vida de muito crente, dentro da igreja. Dentro da igreja, meu querido, nós não podemos de maneira alguma ficar dentro da igreja, simplesmente se levantando contra a obra de Deus. Eu até creio, irmãos, eu vou dizer a verdade para vocês, que a igreja, ela não salva ninguém. A denominação não salva ninguém. Quem salva é quem? É Jesus Cristo. É por isso que tem certos momentos, vai chegar certos momentos na sua vida, que você vai ter que tomar uma atitude em relação até à igreja que você está servindo. Porque é melhor você sair da igreja onde você está servindo a Deus. Esse é um conselho que eu estou dando. É melhor você sair da igreja onde você está servindo. Você pode ir até para um outro local, para uma outra igreja, pode visitar qualquer igreja que você quiser. Faça isso, mas não faça levante dentro da obra de Deus. Porque uma vez que a pessoa pratica esse pecado da rebelião, que é o mesmo o pecado da feitiçaria, dentro da igreja, esse tal vai sofrer consequências gravíssimas diante de Deus. Isso também é obra da carne. E nós precisamos resolver isso. Eu acredito que Jesus Cristo, Ele não virá buscar apenas a igreja do Evangelho Quadrangular. Vocês acreditam junto comigo? Ele disse que tinha muitas ovelhas e muitos apriscos. Então, antes de você se levantar contra o seu líder, ou trazer divisão para dentro do ministério, é melhor você buscar a atenção do pastor e falar com ele: pastor, até agora eu caminhei junto contigo, mas a partir de agora eu não concordo com o que você está pregando, não concordo com o sistema, e eu quero a minha carta, preciso da minha carta de transferência. Eu vou dar a carta, irmãos. Porque tem muitos pastores que resistem até dar uma carta de transferência para o membro. Eu não entendo isso. As ovelhas não são minhas. Nós não temos ovelhas. Eu sou o irmão mais velho de vocês. Eu estou aqui para pastorear o rebanho que o Senhor Jesus colocou para mim pastorear num tempo muito curto, porque o sumo pastor das ovelhas que eu li aqui no capítulo 13, verso 20, esse sumo pastor, ele vai vir para pedir conta para mim.
Fala assim: Roberto, onde é que está o rebanho que eu confiei a você? Então eu notei aqui, daqui a pouquinho nós vamos ler em 1 Samuel, onde vai mostrar para nós a respeito do pecado da rebelião, quando Deus falou com o rei Saul a respeito de um povo que ele deveria destruir, e o rei Saul não fez isso. Eu anotei, depois nós vamos no finalzinho ler para a gente ganhar tempo aqui, e nós vamos perceber, irmãos, como que Deus, ele trabalha a nosso respeito, produzindo dentro de nós, através do Espírito Santo, produzindo esse crescimento. Esse crescimento, irmãos, que é necessário. Vamos voltar aqui para as obras da carne? Olha aqui então, depois eu vou te mostrar aqui em 1 Samuel, eu deixei anotado aqui, depois eu vou achar. Olha só, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades. Vai olhando essa lista e veja se você está ou não praticando essas coisas. Se isso ainda está atrelado à tua vida. Quantos estão entendendo isso? É simples, irmãos, demais a gente olhar para cá, o que está escrito, e olhar para dentro de nós. O que está aí? Quem sabe você, baseado nas inimizades, está escrito inimizade ali? Quem sabe você, quem sabe por alguns momentos da tua vida, você, por um momento de acidente, você tem provocado alguma contenda, algum problema na tua casa, com o marido, com a esposa, com o filho, com amigos, você levantou inimigos na tua vida. Talvez não foi culpa tua, ou talvez foi culpa tua, seja de uma maneira ou de outra. As inimizades estão atreladas em você. Você tem um coração perdoador, um coração que você abre a tua boca, porque a boca fala. Então, quando você se depara com o teu inimigo, o que você tem falado a respeito dele? Porque o que Jesus ensinou no capítulo 6 aqui, ele diz que nós precisamos amar os nossos inimigos. Nós precisamos orar por aqueles que se levantam contra nós. Isso é uma tarefa muito difícil. Inimizades, contendas. Será que a gente, no nosso dia a dia, nós temos sido pessoas contenciosas? Será que você é uma pessoa que busca falar dos outros? Falei algo exagerado? Será que nós temos buscado mais interceder do que falar de pessoas? Sejam essas pessoas que estejam praticando as coisas do jeito certo ou não. Quando Paulo fala no capítulo 11 de 1 Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, ele fala a respeito do julgamento. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor repreende aquele a quem ama. Deus está nos repreendendo nessa manhã porque Ele quer ver o nosso crescimento. Nós ainda não entramos no processo da frutificação. Não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Aí ele continua: e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. Crente que não frutifica, está com problema sério. Ou é a terra que não é boa. Quando eu falo terra, estou dizendo a palavra que não está sendo pregada, não está sendo ensinada do jeito certo. Porque essa terra que é a palavra, ela produz bons frutos no coração daqueles que ouvem e colocam em prática. Se você não está frutificando, tem alguma coisa errada contigo, tem alguma coisa errada com a igreja, mas com a palavra não tem. Porque a palavra ela é perfeita. Nós temos que frutificar. A igreja, meu querido, ainda que os pastores estão desesperados, querendo fazer a igreja crescer de qualquer jeito, querendo buscar o mundo cá para dentro, trazendo coisas lá de fora aqui para dentro, para atrair o mundo, não é isso que Jesus falou, não é isso que em Atos Apóstolos capítulo 2 está dizendo, que quando os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus, e você vai para o capítulo 4, e você vê aquela igreja do capítulo 4, e você vê que a cada dia, Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de congregar nela.
significa que pastor não produz alma. A alma, meu querido, ela é gerada no mundo espiritual. A igreja prega a palavra, o Espírito Santo faz a obra, mas não é o homem que traz ninguém para cá, não. Por mais amizades que eu tenha lá fora, esses amigos que estão lá fora, eles virão sim, mas no momento que o Espírito Santo fizer a obra no coração deles. Enquanto isso não acontece, eu continuo orando, intercedendo por eles, amém, irmãos? Vamos fazer a nossa parte como igreja, vamos frutificar, vamos mudar essas atitudes nossas que têm nos impedido de crescer, de avançar, de progredir na presença de Deus. Olha aí, a lista é muito grande, talvez não dá tempo de falar tudo. Contendas, ciúmes, iras, facções. Eu só sabia que tinha o como é que chama aquele negócio do Rio de Janeiro? Hein? O Comando Vermelho. São várias facções do Rio de Janeiro, até Juiz de Fora não tem facção aí. Tem uma facção que veio aí, assaltou aí um lugar que tem muito dinheiro aí, as facções estão em Juiz de Fora. Pois na igreja também tem facções dentro da igreja. É por isso que numa palavra como essa, ainda que não seja doutrinária, mas eu como pastor titular dessa igreja, eu quero ensinar para essa igreja aqui não pode ter panelinha, aqui não tem panela, aqui não tem grupos rivais, aqui não tem pessoas que simplesmente não se associam às outras, ou não se comunicam com as outras, pela questão social ou intelectual. Se o nosso Deus não faz acepção de pessoas, por que nós faríamos aqui? Aqui nesse local aqui, aqui é o lugar onde pode assentar o homossexual, a prostituta, o traficante, o usuário de droga, pode assentar aqui o criminoso que o Brasil rejeita ele pode assentar aqui, porque eu creio na obra do Espírito Santo na vida dele. Eu creio que esse evangelho, só esse evangelho é suficiente para transformar o caráter desse homem que a sociedade rejeita hoje. Hoje ele pode ser um criminoso, mas amanhã ele é um pregador da palavra de Deus. Quem é que faz isso? O Espírito Santo, através do evangelho. Eu estou aqui mais uma vez comunicando à igreja, o evangelho é suficiente para amadurecer o crente, fortalecer o crente, aperfeiçoar a nossa obra. Tem pessoas aqui que têm 1 ano de convertido, mas tem pessoas que têm 20 anos de conversão. Eu te pergunto, em todo esse tempo, você está frutificando? Você está se aperfeiçoando? Você está deixando de praticar essas obras da carne e está produzindo o fruto do Espírito? É uma pergunta para todos nós respondermos, para nós mesmos. Senão, irmãos, a gente vai ficar perdendo tempo. Eu estou, irmãos, apavorado, a igreja está crescendo demais. A igreja está crescendo muito, irmãos. Hoje tem um bom número aqui, vem logo para você ver, está lotado. A galeria está lotado de pessoas. Então a urgência que o pastor tem, que os pregadores têm, de pregar um evangelho genuíno, não falsificado, não misturado com tradição, e nem com aquilo que o homem quer ouvir. Esse evangelho precisa ser pregado todos os cultos. O Espírito Santo tem urgência de falar contigo, você precisa aperfeiçoar as tuas obras. Ele continua aí, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões. O que fala mais agora? Os partidos. Lá, versículo 21. É muita coisa, irmãos. Olha aí, a gente até cansa de ver obras da carne, é muita coisa. Por que Paulo deixou isso escrito aqui, irmãos? Porque tudo isso aqui é uma barreira que impede, você não vê isso, impede você do amadurecimento. Se nós dessa manhã olharmos para as obras da carne aqui, e a gente falar assim, olha, tudo isso aí, pastor, não está mais na minha vida, é um bom sinal que você está caminhando para o segundo estágio do amadurecimento, porque depois do amadurecimento vem a perfeição. Nós vamos ler aqui em Efésios capítulo 4 daqui a pouquinho, aí continua, as invejas, mas o quê? O que bebedice, gente? Olha, me ajuda aí, gente, me ajuda a pregar aí, ué. O que bebedice?
É a pessoa que bebe muita água? Você é um beberrão? Essas bebedices aí, rapaz, você fica tomando muito refrigerante, muito suco de laranja, muita água, isso vai fazer mal para o teu organismo, rapaz. Isso te arrebenta, para de ser beberrão, é isso que está falando aí? As bebedices significam aqueles que não se afastam do copo, não se afastam das bebidas que contêm álcool. Quando Paulo diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, ele está alertando, se você ficar perto do vinho, meu querido, quando ele fica espumoso, você não vai se afastar dele, você fica agregado a ele, ele passa a dominar você. Não é implicância de pastor não, mas esse negócio de crente ficar usando o contexto da Bíblia Sagrada, para poder ficar atrás de um copo de cerveja, um copo de vinho, praticando coisas aí, que eles estão aí, no meio das baladas aí, ainda fala assim ainda, ó, faz um selfie, é selfie que fala? Vou fazer um selfie, com a cervejinha, ainda colocando lá, né, a proibida do lado, deixa pegar a proibida aí, o próprio nome está falando proibida, então o crente, ele está pensando assim, eu vou fazer a vontade de Deus do meu jeito. Nós fomos, irmãos, escolhidos por Deus para ser um povo separado. O que é um povo separado? É um povo que é exclusivo de Deus. Nós não temos nada a ver com esse sistema mundano. Não temos nada a ver. Algumas igrejas evangélicas não proíbem os seus membros de tomar um vinho e tomar uma cerveja. Eu estou aqui com a Bíblia aberta para você no telão, para aquele que não tem Bíblia. O que Paulo está dizendo aqui, é o mesmo que está dizendo na tua Bíblia, as bebedices. Ele está dizendo aqui, essas obras da carne vai impedir você de fazer a vontade de Deus e cumprir o propósito maior, que é de obedecer a palavra de Deus. Eu precisava falar isso tudo nessa manhã? Não precisava, mas nós vamos ter que mudar, irmãos, o nosso estágio. Eu quero que o Espírito Santo nessa manhã confirme essas palavras minhas na tua mente, confirme isso em você, para você não resistir mais à ação do Espírito Santo na tua vida. Quanto crente de coração duro, em uma rocha, a palavra fala 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele insiste em viver na linha do pecado. Me perdoe aqui nessa manhã, mas pastor, que olha para você e fala contigo, eis que o Senhor está me dizendo, que o mar vai se abrir, que as coisas vão acontecer, e ele sabendo que você está vivendo uma vida de pecado, esse pastor é um herege, é um falso profeta, porque quando Deus, ele quer fazer algo na vida de uma pessoa, ele não precisa de ajuda nenhuma, de falso profeta, para dizer que vai fazer, quando na verdade, o que você precisa fazer, é consertar a tua casa, limpa a tua casa primeiro, passa uma vassoura na tua vida, essas obras da carne, não podem ficar junto conosco. A pessoa chega aqui e ela ouve uma palavra dessa, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder nesse pastor, não quero voltar lá mais não, essa palavra não é para mim, eu quero ir para uma igreja, que eu seja, sabe, consolado, que Deus fale comigo sobre o meu problema. Irmãos, talvez o problema que você está vivendo, é um problema em função do teu próprio pecado, talvez o que você está praticando, você não consegue o agir de Deus na tua vida, porque você está travando a obra de Deus na tua vida. Eu não acredito num Deus que vai fazer na vida de ninguém, nem do crente, porque Ele não faz acepção de pessoa. Ele não vai fazer na nossa vida, se você estiver em pecado. Aquele que confessa as suas iniquidades, ele alcança misericórdia. Mas aquele que esconde a sua iniquidade, esse não prosperará. Está lá em Provérbios, leia a Bíblia. Bebedices, já era para ter resolvido isso, irmão, na nossa vida. Mas Ele tem paciência conosco. Você não resolveu ainda, mas Ele vai continuar falando contigo. Sai daí, sai daí, sai daí, para com isso, para com aquilo.
vai continuar falando, não adianta, só se você deixar de vir à igreja, porque se você vier, o Espírito Santo vai falar contigo. As orgias, o que é isso, irmãos? Coisa feia? Tem orgias aí na tua Bíblia? O que é orgias, irmãos? O que é orgias? É isso que o mundo pratica lá fora, que não pode estar na vida do crente. Esse negócio de troca de casais, um sexo explícito, nojento, um sexo fora do padrão de Deus, bebedice misturada com droga, misturada com sexo, é isso que as pessoas praticam. Mas por incrível que pareça, talvez você não acredita, mas essas obras ainda continuam na vida de muito crente, praticando orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Percebeu aqui, como já antes vos preveni? Sabe o que significa? Paulo já tinha falado sobre isso, mas ele voltou a falar de novo. E várias vezes ele falou nas epístolas dele, que os que tais coisas praticam... Não, vamos lá. Os que tais coisas praticam... Presta atenção no que eu vou te falar, que agora é forte. Não herdarão estar na casa de Deus e não entrarão no reino de Deus. Não entra. É isso aqui que é a bagagem que muita gente está carregando dentro da igreja. E o pecado cansa, a pessoa já não aguenta mais, Meu querido, se você não está aguentando, joga essa bagagem no chão, chama Jesus para a tua embarcação, confessa os teus pecados, vamos viver uma vida de santidade diante de Deus. Quando ele diz que nós precisamos fazer a vontade de Deus, em 1 Tessalonicenses, ele vai falar sobre isso. 1 Tessalonicenses, dá para mim aí, capítulo 4, verso 3, que esta é a vontade de Deus, que vos abstenhais da prostituição. A lista é muito grande, irmãos. Você lê o Novo Testamento, você vai perceber. Deus ele vai usar os apóstolos, todas as epístolas, 13 epístolas do apóstolo Paulo. Ele usa a boca de Paulo para falar na maioria delas a respeito do pecado. Eu não vou concluir essa mensagem hoje porque não dá, vou fazer ela em duas partes, amém? Vocês conseguem me ouvir num outro domingo? Talvez não nesse domingo próximo, mas um outro eu vou continuar aqui, porque tem muita coisa, a lista é muito grande. Olha aí. Quer saber qual é a vontade de Deus? Leia a Bíblia, leia a Bíblia. O crente lê de tudo, menos a Bíblia. Estou exagerando, irmãos? Está faltando tempo, pastor Roberto, mas engraçado, 24 horas, o crente não consegue tirar 5 minutos para ler a Bíblia, irmão. 5, é muito tempo, irmão, 5 minutos? Hein? 5 minutos. Faz um teste essa semana, faz um exercício, 5 minutos lendo. Você consegue ler um capítulo de um salmo em 5 minutos. Você consegue ler um capítulo inteiro da epístola de Paulo em 5 minutos. Apagou? Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa, que vos abstenhais da... Sabe o que isso significa? Que santificação é esforço concentrado que o crente precisa praticar. Santificação não vem de graça, não. Mortificar a carne, mortificar as tuas vontades, se abster das vontades da carne, não é algo muito fácil não, irmãos. Porque tem pessoas aqui que passaram 30, 40 anos longe da presença de Deus. Sua carne habituou a viver realmente sempre no pecado. Quando você vem, você tem uma dificuldade muito grande de abrir mão do pecado. Mas você precisa continuar. Tem certos crentes, por exemplo, que chegam e falam: pastor Roberto, eu ainda estou com o vício do cigarro. E daí, irmão? E daí que você está com o vício do cigarro? Por acaso Jesus te abandonou por isso? Não, mas eu estou com muita vergonha. Mas é para isso mesmo, o pecado tem que trazer vergonha na vida do crente. Pastor, estou bebendo ainda. E daí, meu irmão, que você está bebendo? É melhor você estar aqui sentado bebendo do que você estar lá fora bebendo. Pode a pessoa estar aqui dentro, até embriagada, mas aqui é o lugar, aqui é o hospital de misericórdia. Aqui é o local e o único local onde vai ser ministrada uma palavra como essa para você, e o Espírito Santo vai fazer a obra em você, e através de você, você vai ganhar muitos. Eu não acredito, meu querido, que o que você pratica hoje seja impossível para Deus perdoar e para o Senhor te purificar.
Nós vamos ler agora no capítulo 4 de Efésios, para a gente encerrar. Estão cansados? Então, no capítulo 4 de Efésios, Paulo agora, ele vai mostrar agora um outro lado da vida do crente, que precisa ser observado, porque nós precisamos caminhar no amadurecimento, no aperfeiçoamento, até a medida, a estatura de Cristo. Cristo é o varão perfeito. Só Ele, meus irmãos, só Ele é que não cometeu nenhum pecado, mas nós, o tempo todo a gente falha, mas Ele nunca vai nos rejeitar por causa do nosso pecado. Pelo contrário, Ele vai estender sempre a sua mão e Ele vai nos mostrar um caminho melhor. Acharam em Efésios capítulo número 4? Lá em Efésios capítulo número 4, nós vamos ler alguns versículos que vai mostrar para nós a respeito desta obra maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus, que o Espírito Santo esteja comunicando ao teu entendimento e você saia daqui nesta manhã, não da maneira que você entrou, mas saia daqui transformado. Capítulo 4, verso 11, ele vai falar sobre os dons que Deus deu a alguns homens nessa terra, a fim de que, através desses dons e desses ministérios, a igreja fosse abençoada. Versículo 11, e Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13, até que todos, olha que coisa linda, irmãos, olha o que Paulo fala a respeito da vida do crente, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que pela astúcia tendente à maquinação do erro. Deixa esse 14 aqui, aberto aqui, porque eu preciso falar alguma coisa sobre esse versículo 14. Você percebeu aqui o que Paulo está propondo para o crente? Que nós precisamos buscar esse aperfeiçoamento, estarmos chegando. Nós não vamos chegar, irmãos, nós temos que buscar a perfeição. Varão perfeito nessa terra só foi Jesus. Não há ninguém que se compare à perfeição de Jesus. Por isso é que Ele foi escolhido por Deus como seu Filho, para ser o Cordeiro imaculado de Deus, sem mancha, sem ruga e em condições de pagar por todos os nossos pecados naquele madeiro. Amém, irmãos? Mas aqui Paulo está oferecendo para nós uma possibilidade de nós crescermos. Mas por que isso não acontece? Aí ele faz uma comparação aqui. Ele usa uma figura de linguagem, uma metáfora, mostrando para nós como é que acontece na igreja. É o que acontece na igreja hoje. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Vai lá em cima, lá, ó, eu faço questão disso. Hoje não dá tempo. Mas quem sabe, na outra oportunidade, eu vou mostrar para vocês. Nós vamos lá em cima, pegar lá uns 4 menininhos de 4, 5 anos, trazer para cá e falar assim, ó, fica à vontade. Só para vocês verem só como é que a narrativa de Paulo faz sentido. Ó, eles sobem aqui, ó, eu tenho dia que eu tenho que repreender, ó, desce daí, rapaz. Não é para você ficar não, rapaz, esse altar, rapaz, desce daí. Ele desce, porque ele vem, porque é dele mesmo, ele vem, ele sobe aqui por lá embaixo. Ele planta a bananeira aqui em cima, ele sobe nas cadeiras, ele pendura em todo quanto é lugar, porque ele é menino. Ele está praticando coisas inerentes à idade dele, menino inconstante. Ele está tanto aqui, tem mãe que sabe disso. Ele está aqui, de repente ele solta um disparo, você tem que correr atrás dele, porque lá fora ele atravessa a rua sem olhar para o lado. Sim ou não? Menino inconstante, isso é da natureza do menino. Mas aí Paulo está falando, tem crente assim, tem crente desse jeito, crente inconstante. Uma semana está na igreja, 2 semanas tem 1 mês, daqui a pouquinho ele some. Onde é que você está, meu irmão? Pastor, eu fui visitar uma igreja, porque ó, lá está escrito assim, ó, aqui a mão de Deus opera milagres e maravilhas. Eu fui lá, pastor Roberto, para receber uma cura.
Sabe por quê? Porque aqui na igreja, os irmãos, já passei pela mão de todo mundo, até o senhor já orou para mim. O senhor já orou, pastor Celso já orou, já fiz corrente de jejum e oração. Olha, eu preciso dessa cura, não sabendo, irmãos, que essa cura pode ser proveniente, como lá o paralítico de Betesda, pode ser proveniente do pecado dele. O pecado, ele gera doença. Então esses meninos inconstantes não permanecem na igreja. Pastor tem que ficar correndo de um lado para o outro para saber o que está acontecendo com ele, porque não tem firmeza, não tem propósito, não tem vida com Deus, não amadureceu. Irmãos, estou ficando careca, olha aqui, sério mesmo. Estou ficando careca todo dia, meu telefone, eu já até contratei a Oi Total, porque não tem jeito, é muito telefonema o dia todo, irmão. O que aconteceu? Você sumiu. Ah, pastor Roberto, eu estou fraco. Ah, pastor Roberto, eu caí, não sei o quê. E a gente tem que estar correndo atrás o tempo todo. Meninos inconstantes levados ao redor por todo o vento de doutrina. Ô, irmãos, vamos ser sinceros aqui, não sei se vocês têm frequentado a terça-feira. Aqui tem doutrina ou não tem? Tem doutrina ou não tem, irmãos? Pastora Elza, terça-feira aqui, minha esposa está aqui com ensinamento, irmãos, de primeira. Ela gasta tempo preparando uma boa doutrina, uma boa palavra, para fazer com que essa igreja não seja como meninos inconstantes. Um domingo você está aqui, depois você leva 10 domingos, ou então os crentes ceeiros. Você conhece crentes ceeiros? Os crentes ceeiros é assim, só vem na ceia. Você só vê ele na ceia, não vai resolver o problema, não vai crescer. Levados por vento de doutrinas pela fraudulência dos homens. Quando Paulo fala sobre a fraudulência, homens fraudulentos, são os falsos profetas. Eu assistia nessa semana um programa de rádio e eu fiquei assustado, irmãos. O pastor lá, como locutor, não estou aqui de maneira alguma questionando os programas que você ouve, as coisas que são ditas, mas eu tive que desligar, eu tive que passar para outra rádio, não tem como. A pessoa liga para lá para receber uma orientação teológica da palavra de Deus, uma oração, e o que a pessoa escuta? O Senhor está me falando aqui, meu querido, que um vento forte está passando na tua casa, mas o vento está passando na casa de todo mundo. Deus está me falando aqui, minha querida, olha, Deus manda confirmar isso aqui, que logo você precisa vir na minha igreja, com um envelope na mão, para você fazer um propósito com Deus, como se dinheiro resolvesse o problema da pessoa. Isso para mim, meu irmão, isso é problema de polícia. Levar um envelope com dinheiro para a igreja, para dizer que a tua oferta de R$100, de R$1.000, vai fazer Deus mover a mão dele a teu favor para resolver o problema. Quem escuta um negócio desse e vai para uma igreja desse, merece uma coça, o pastor e a pessoa que está fazendo isso. Porque se você entra dentro de um templo como esse, para trazer para mim aqui R$1.000, para Deus mover a mão dele a teu favor, a teu respeito, a primeira coisa que eu vou te perguntar, como que está a tua vida com Deus? O que você está praticando como um cristão na presença de Deus? Porque está difícil de pregar, irmãos. Está difícil de pregar para a igreja. A igreja está querendo realmente ser mimada, quando na verdade Deus está falando comigo, com você, nessa manhã. Procura o caminho de excelência, da perfeição, amadureça, frutifique. Seja crente aqui dentro, seja crente lá fora, seja crente na tua empresa. Se você deve, paga as tuas contas. Não fica aí correndo de um lado para o outro como um menino inconstante. Nossa, o Zequinha ali, eu deu R$20 da padaria, vou ter que pular até o barranco e o muro aqui, porque se eu passar ele me ver, ele vai me chamar. E ele está com a Bíblia na mão, ele não pode passar na barraca do Zequinha. O Zequinha fica contando a hora, ele vai para a igreja agora, 7 horas, ele vai para umas 7, no máximo 7h05, ele fica lá de plantão, esperando. E ele pula a cerca, passa em cima do pasto, mas não passa lá. Passa lá no Zequinha, fala com o Zequinha, Zequinha, eu estou te devendo R$20, meu querido, estou apertado, estou arrochado, mas vamos fazer o seguinte, dia 5 agora, eu vou te dar 10, e no outro dia 5 eu te dou os outros 10, eu te pago os R$20, eu aceito. Quem está querendo receber, aceita ou não aceita, Ismael? Aceita, mas não faz isso não, paga as tuas contas, seja um crente honesto, não deixa as obras da carne ficar impregnada em você não. Esses meninos inconstantes aí estão querendo procurar uma igreja onde o pastor só fale aquilo que eles querem ouvir. Eu não quero, irmãos, estar aqui como pastor dessa igreja, ainda que essa igreja é muito novinha. Uma igreja de 7 anos é congregação, nós não somos igreja ainda.
Mas mesmo sendo congregação, eu quero te ensinar do jeito certo. Quer ser abençoado por Deus? Quer ser abençoado por Deus? Então cresça, frutifique, amadureça, progrida. Deixa Deus trabalhar no teu caráter. Mesmo que você seja confrontado todos os cultos, mas é melhor você ser uma pessoa que ande pelas ruas de Juiz de Fora e alguém diga para você: ali vai um servo de Deus, ali vai um casal de Deus, eu conheço a vida deles, eles vão para a igreja, mas vivem como crentes, do que alguém dizer assim: ó, ali vai um sem vergonha, ali vai um desonesto, ali vai uma pessoa que comprou e não pagou. Tem gente que já saiu aqui dessa igreja. Sabe por que saiu? E saiu até do altar. Saiu, porque estava devendo, não queria pagar, e eu falei: aqui em cima não é lugar disso não. Aqui em cima é o lugar de pessoas que querem ser adoradores, querem serem pessoas que levam as coisas de Deus a sério. Amém, irmãos? Irmãos, não vai dar para a gente seguir não. Vocês me aceitam pregar de novo? Amém, irmãos? Talvez alguém possa até pensar: pastor Roberto, nosso Deus, a pastora Elza na terça-feira ela já traz uma palavra, no domingo a gente queria pelo menos assim, um colíriozinho, um alíviozinho. Irmãos, não está dando tempo para isso não. É melhor a gente buscar o aperfeiçoamento, buscar fazer a vontade de Deus. Eu quero ler um último versículo com vocês da palavra de Deus aqui, para a gente encerrar, que está aqui em 1 Pedro. Nós vamos ler aqui só para encerrar, 1 Pedro capítulo 4, verso 2 e 3, onde Pedro vai falar sobre a vontade de Deus. Pode se colocar de pé na presença do Senhor. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 1, verso 2 e 3, quando Pedro vai falar sobre isso. Está restando pouco tempo para nós, viu, irmãos? Não falta muito tempo para Jesus voltar não. Não está faltando muito tempo para Jesus voltar não. Você está ligado nisso? Não vai dar tempo desse projeto seu acabar não. Tem casa que vai ficar só no entijolamento. Tem casas aí que não vai sair do papel, vai ficar só no projeto, porque ele vai voltar. Para que no tempo, vão ler comigo? Vocês conseguem ler comigo aqui no telão? Para que... Verso 3. De soluções. Só até aí. Aí é mais uma lista que Pedro está falando sobre os pecados. Então, o tempo que ainda nos resta, vamos viver esse tempinho que nos resta na presença de Deus, aperfeiçoando. Vem cá para cá, o Alexander. Vamos cantar um hino agora. Eu quero orar pela igreja. Na oração sacerdotal, no capítulo 17, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. E num dos versículos ele fala assim: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a palavra de Deus, é a verdade que santifica o crente. O que santifica o crente não é o jejum, o que santifica o crente não é a oração, o que santifica o crente não é vigília, não é ir no monte, ainda que seja muito bom que você ore, você jejue, você faça vigília. O que santifica o crente é a palavra de Deus. O salmista ele faz uma pergunta: como o mancebo purificará o seu caminho? Aí ele responde: observando segundo a sua palavra. Quantos foram abençoados essa manhã? Que essa palavra tenha falado para adolescentes, homens, mulheres e jovens e casais. E agora eu quero fazer uma oração. Jesus sempre fazia oração pelos seus discípulos. E o pastor da igreja precisa orar pela igreja. Eu preciso orar por esse rebanho, irmãos. Não só forças espirituais combatem esse rebanho, mas também o inimigo maior, que é o pecado, combate também uma igreja. Uma igreja, ela pode ser destruída num piscar, assim ó,
de dedo por causa de pecado. Que Deus nos livre de qualquer escândalo aqui dentro desse lugar. Porque um escândalo dentro de uma igreja leva a igreja a fechar as portas. Mas que o Espírito Santo continue usando a minha boca, a boca da pastora Elza, pastor Celso, todos que estão aqui no altar, continue usando para combater esse câncer chamado pecado dentro desse lugar. Amém, irmãos? E um recado que eu dou para todos os irmãos aqui nessa manhã, para a gente orar. Salmo 101 ou Salmo 103, ele vai dizer a respeito disso. Aqueles que servem de engano não permanecerão na congregação do justo. Você quer essa manhã consertar a tua casa? Você quer consertar a tua casa? Põe a tua mão sobre o teu coração. Nosso irmão Alex vai estar cantando uma canção. Só você e Deus agora. Preocupa com essa pessoa que está do seu lado, não. Você pode nessa manhã consertar a tua casa. Só depende de você. O Espírito Santo está aqui para te ajudar a você consertar esse tabernáculo. O teu tabernáculo, o templo do Espírito Santo precisa de conserto, precisa de reparo. E o próprio Espírito Santo quer te ajudar nessa manhã, para você se ficar de pé. Abra a tua boca. Você pode falar com Deus agora, não precisa do pastor orar, você pode orar. Confessa para Ele agora no teu silêncio. Confessa o teu pecado. Confessa a Ele nessa manhã. Diz para Ele: eu não quero mais, Senhor, viver uma vida de pecado voluntário. Eu não quero mais viver como um cristão morto dentro da igreja. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. É você e Deus, meu querido, é você e Deus essa manhã. Rasga o teu coração. Abraça-me, ó Espírito Santo. Abraça-me, ó Espírito Santo. Cura-me, sim, meu Deus. Cura-me, oh, glória a Deus. Unge-me, oh Deus. Unge-me, toca-me. Faz a obra, Espírito Santo, nessa manhã. Toca-me. Meu Deus. Ensina-me a sentir teu coração. Oh Senhor, não desista de nós, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Jesus, quero ouvir. Nós estamos aqui, ó Deus, a dependência do teu Espírito, Senhor. Tirar teu fôlego com minha oh, fé, glória a Deus. E te adorar. Aleluia. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para trabalhar Jesus, o nosso interior. Nós estamos te confessando, meu Deus, que nós não queremos praticar mais as obras da carne. Toda essa lista de pecados nós não queremos mais praticar. Nós queremos viver, Senhor, para te servir, para fazer a tua vontade, meu Deus. Pois a tua vontade, Senhor, é ela que nós queremos praticar. Ajuda, meu Deus, o teu povo nessa manhã. Ó Espírito Santo, vai trabalhando. Vai trabalhando, Espírito Santo. Vai curando, Senhor. Vai libertando o teu povo. Vai sarando, Senhor, a tua igreja. Restaura os altares caídos nessa manhã. Há pessoas aqui, meu Deus, que estão confessando a Ti os pecados. Então, Senhor, nos ajude na nossa caminhada contigo, Espírito Santo. Oh Deus, faz a obra. Espírito Santo, faz a obra. Unge-me, Senhor. Toca, toca. Aleluia. Abra a tua boca, meu querido, e adore. Você é um adorador. Você é um adorador. Deus te chamou para você adorar a Ele, servir a Ele. Aleluia.
Orinda Malas, oriendo-los. Glória a Deus, glória a Deus. Desce, Senhor, nesse lugar. Enche esse lugar da tua presença. Enche, Senhor, o teu povo com a tua presença. Pois ao teu lado Nós rasgamos nosso coração. lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto. Vem, Senhor. Reina em mim. Reina, Senhor. Com tua glória. O nosso coração é teu. Pois A nossa vida é tua, Deus. é o meu Muda, meu Deus, a nossa sorte. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Exalta o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória.